Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, estou aqui para falar sobre Judas Iscariotes, o chamado caminho e a queda de Judas. Mas antes eu quero pedir a você que curta, compartilhe, se inscreva nesse canal, tá certo? Amados, o chamado de Judas. Judas foi um dos 12 apóstolos que Jesus chamou. Judas foi um daqueles que estava no meio dos 12 escolhidos, os cabeças da igreja. E interessante que Judas era o nome de um homem, né? O nome de um homem. E que depois esse nome veio se tornar símbolo de maldição, símbolo daquilo que é ruim, de traidor, de traição, de covardia. Então esse nome, Judas, ele tem esses significados, né, nos tempos de hoje. Então Judas foi um dos chamados pelo Senhor. Ele escolheu um dos 12. Outra coisa, Judas caminhou junto com Jesus. E não foi só chamado, mas ele caminhou com Jesus de Nazaré, juntamente com os outros 11 que foram chamados. Então, primeiro ele foi chamado, depois ele caminhou com Jesus de Nazaré. Andou com Jesus, ouviu suas mensagens, ouviu suas pregações, ouviu e viu seus milagres. Querido, muita gente hoje, dentro da igreja, foi chamado por Jesus, anda com Jesus, mas viu os milagres, está vendo os milagres acontecer, mas não abriu seu coração para as coisas de Deus. Então, amado, você pode observar que Judas, ele foi chamado, um dos 12, ele foi instruído, né? Foi-lhe dada autoridade juntamente com os outros apóstolos, como eu fiz já um vídeo anterior falando sobre isso, que o Senhor chamou e capacitou. Judas também era um dos capacitados. Judas andou com Jesus, mas Judas nunca quis ouvir de verdade, seguir a palavra do Senhor. Uma outra coisa, querido, a queda de Judas. A queda de Judas foi inevitável. Por quê? Ele entregou-se à ganância. A gente vê isso lá nas cartas, aquela parte que a mulher derrama o vinho, o perfume nos pés de Jesus, e Judas reclama que poderia gastar com aquele dinheiro com os pobres. Mas a própria Bíblia diz que o interesse dele era meter a mão na bolsa, porque ele era ladrão. Então, ele associou-se com a ganância. Uma outra coisa, amado, Judas, como muitos hoje dos cristãos, eles estão abrindo a porta do seu coração para que o diabo faça morada, que o diabo venha usá-lo para fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Então, Lucas 22:3 diz isso, que o diabo invadiu o coração de Judas, até mesmo ali naquela hora da Santa Ceia, como diz lá o texto. Então ele abriu o coração, assim como se eu e você abrir o coração, até hoje o diabo entra e vai fazer miséria no teu coração. Porque tu estar com Jesus não quer dizer que o diabo não possa destruir as suas vidas.
qual é a lição que nós tiramos dessa história de Judas? Já que o nome dele está associado a coisas ruins, mas podemos tirar a lição daquilo que Judas fez. Primeira coisa, nós vamos chamar, o chamado da gente, ele exige perseverança. Então, eu fui chamado pelo Senhor, você foi chamado pelo Senhor, mas precisamos andar em perseverança, em santidade, continuamente, para que nós não venhamos abrir porta para que o diabo entre em nossos corações. Então, aplicação, o exemplo que Judas nos dá para que a gente não venha fazer o mesmo, né? Então, o chamado tem que ter perseverança. Outra coisa, estar perto de Jesus não basta, é preciso estar em Cristo. Estar com Cristo não basta, tem que estar em Cristo, estar nele e ele em nós. Precisamos que ele more em nossos corações através do Espírito Santo. Precisamos ter comunhão com esse Deus. Porque, amados, está, como eu botei aqui, né? Cadê? Está próximo, não é estar em Cristo. Então, muita gente até está dentro do Evangelho, está dentro da igreja, está vendo os milagres, está vendo os acontecimentos, as coisas acontecer de maravilha. Mas tem aberto o coração para que o diabo entre, não tem sido perseverante ali, constante na santidade, na busca do conhecimento da palavra. E outra coisa, quem não vigia, meu amigo, quem não vigia, a coisa fica preta, a coisa fica difícil, e quem não vigia, ele cede ao inimigo, né? Ele cede ao inimigo espaço, ele cede ao inimigo oportunidade para destruir as nossas vidas. Então, fiquemos alerta, abramos o nosso coração, nosso entendimento, para que a gente entenda que o diabo não brinca de ser diabo. Esteja em Cristo, não esteja só, né? Como um crente religioso na igreja. Mas esteja com ele e que ele esteja contigo. O título que eu quero botar é Judas Iscariote, chamado Caminho e Queda.